Boa noite. No ar o Jornal da Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um cidadão baleado brutalmente e um caminhão-tanque incendiado é resultado de um ataque ocorrido na madrugada desta terça-feira ao longo da Estrada Nacional número 1, que liga as regiões Sul, Centro e Norte do país. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, Astra, está preocupada e pede a solução do conflito o mais urgente possível. As imagens captadas através de uma câmera amadora demonstram a ação macabra daqueles que se preocupam pela estabilidade do país. Hoje mataram uma senhora, ontem feriram uma estudante, uma moça de 20 anos, e amanhã não sabemos se é um pai de família, se é uma criança que será baleado inocentemente de uma guerra que nem o passageiro, nem o transportador faz parte desta guerra. O organismo que vela pela atividade de transporte rodoviário de pessoas e bens em Nampula diz estar preocupada com esta prática e apela a Renamo a encontrar consenso internamente. Temos uma situação que é um grupo da Renamo, é um grupo que reivindica a presença do Sr. Issoufo como presidente da Renamo ou como líder da Renamo. Então, esta guerra deveria ser entre eles e não estar aqui a matar transportadores, estar aqui a matar pessoas inocentes. Agora, se é uma reivindicação, eu não estou a ver onde o governo pode entrar num partido político a dizer que volta lá de novo a fazer eleições, porque dizem que as vossas eleições não foram transparentes. Não é tanto o papel do governo. É verdade que há algumas reclamações que o governo pode sentar, ouvir, mas as reivindicações que este grupo armado tem feito a nível dos mídias, praticamente é um assunto entre membros do mesmo partido. Então, se é um assunto de membros do mesmo partido, que sentem o partido, a Renamo tem de sentar com o Sr. Nhongo e resolver os seus problemas. E não deixar que o Sr. Nhongo apareça a matar pessoas inocentes. E a Renamo ficar aí como se nada estivesse a acontecer. A Renamo também tem de ser sensível àquilo que está a acontecer. Ontem foi uma moça de 20 anos. Hoje foi morta uma senhora. Há dias já houve um carro que levou tiros. Todos os dias há um ataque. O que é que está a acontecer a nível da liderança da Renamo sobre estes ataques? Uma vez que a própria Renamo conhece a sua mata, o que é que está a fazer para acabar com estes ataques? Para o presidente desta organização filiada, a Confederação das Associações Econômicas, Mariano Nhongo necessita de se unir aos esforços do governo na promoção da paz em Moçambique. A Associação dos Fazedores do Comércio Informal defende que os países da SADC devem encontrar alternativas para a ocultação, ou seja, para a circulação de mercadorias na região. Para o presidente da Associação dos Fazedores do Comércio Informal, Sudicar Novela, os chefes de Estados da região austral devem encontrar uma alternativa para manter as trocas comerciais para garantir a disponibilidade de alimentos às populações. O alerta da subida de preços de produtos de higiene usados contra o Covid-19 surge na sequência de exortação feita pelo chefe do Estado para evitar a propagação da doença no território nacional em caso de se registrar. Segundo o porta-voz da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, tudo está sendo feito para controlar o aumento de preços deste tipo de produtos devido à ruptura que se verifica na oferta do material de proteção e higiene. Nós sabemos que são produtos, portanto, do uso normalmente para hospitalar, para fins de saúde, mas em pequena escala, numa situação normal. Logicamente não teremos grandes estoques a nível do país, daí que estamos a registrar alguma escassez e também estamos a controlar o preço, porque o preço está a disparar. E isso não é o legal. O preço não pode subir só porque há maior procura. Daí que a INAI está a trabalhar nesse sentido para evitar ou estancar esses aumentos galopantes dos preços que estamos a registrar. Mas não estou aqui a dizer
não haveremos de... Não, eu fiz um exercício, foi a uma farmácia no sábado, procurei por este produto, aqui não havia, ali não havia, até havemos de receber. Portanto, ainda estamos numa altura de escassez em períodos curtos, porque acabou e estão a fazer a reposição de estoques. Porque a pessoa vai, volta mais tarde, ainda encontramos nessa situação e não sabemos até quando. Garantir a lavagem das mãos em estabelecimentos comerciais é outra preocupação da INAE neste momento que o mundo luta contra o novo coronavírus. A INAE também posicionou-se na sua área da fiscalização, olhando para aquilo que são os procedimentos mínimos de higiene. Lavagem da superfície, lavagem das mãos, carrinhas nos supermercados devem aparecer devidamente lavadas e também em todos os supermercados, estabelecimentos turísticos, hoteleiros, em todos os locais devemos ter condições para a desinfetação das mãos. Portanto, isso é um apelo que também nós deixamos a todos os comerciantes para que observem essa higienização das mãos que é necessária ser feitas. Durante os trabalhos de fiscalização de janeiro a esta parte, foram cativados vários produtos alimentares encontrados em condições inadequadas para o consumo, por além da apreensão de mais de 400 livros de distribuição gratuita encontrados nos mercados informais a serem vendidos. Foram fiscalizados a nível nacional todos os mercados para evitar que seja vendido. Mas a verdade é encontramos lá alguns livros a serem vendidos, cerca de 455 livros foram tirados do mercado para poderem, porque estavam a ser comercializados. E quando é assim, a INAE retira e vai doar às escolas, de volta àquelas escolas mais necessitadas, devolve o livro às escolas. Tem que ser neste mesmo período para poder serem usados no mesmo período. A província de Zambésia, neste período, também cativou 14 sacos de farinha de milho por suspeita de estarem em condições não apropriadas para o consumo humano, em virtude de terem se apresentado úmidos os sacos. No total, foram fiscalizados mais de 3 mil estabelecimentos dos setores de comércio e indústria. Não foi desta vez que teríamos o apontamento que chamamos, este foi que dá conta da expansão nacional de atividades económicas e INAE, a nível da capital do país, mostra-se preocupado com o aumento de preços de produtos usados para a desinfecção e higiene individual contra o coronavírus. Em Nampula, a pandemia do Covid-19 está a refletir-se de forma negativa no setor do turismo. Alguns operadores poderão encerrar seus estabelecimentos e despedir os trabalhadores. No Nordeste, o Instituto para a Democracia Multipartidária está preocupado com a gestão transparente das receitas da indústria extrativa no país e a Assembleia da República promete colaborar com a aprovação de leis que permitam uma gestão sustentável dos ganhos decorrentes das mais-valias das multinacionais que operam no país. O compromisso de colaboração da transparência das receitas da indústria extrativa foi feito pelo presidente da 5ª Comissão do Parlamento, Mumad Arnal, durante o lançamento da segunda fase do projeto, fortalecendo o papel do Parlamento e das Assembleias Provinciais na fiscalização da área da indústria extrativa, que teve lugar esta terça-feira em Maputo, tendo sublinhado o contributo deste projeto nos resultados da primeira fase. Com a implementação deste projeto, passamos a ter um Parlamento e Assembleias Provinciais mais interventivas no desempenho do seu papel de forma ativa e efetiva na fiscalização, produção legislativa e representação do cidadão no setor da indústria extrativa em Moçambique. A expectativa que temos desta fase é de que traga o desenho de ferramentas de fiscalização para a área de indústria extrativa,
de forma a aprimorarmos os debates sobre a governação descentralizada a vários níveis. Almejamos igualmente que o projeto permita a salvaguarda dos interesses e direitos dos cidadãos, contribua para o reforço das capacidades do Parlamento e das Assembleias Provinciais, para o melhor desempenho das suas funções de fiscalização, produção legislativa e apoie na promoção da transparência, tanto no domínio da indústria extrativa em Moçambique. A embaixadora da Finlândia, entidade financiadora do projeto, as receitas da indústria extrativa pode colocar a economia moçambicana em níveis jamais vistos quando bem geridas. Podemos dizer com bastante certeza que o sector vai transformar a economia do país. A exploração do gás, carvão, grafite, pedras preciosas, entre outros, vai gerar receitas necessárias para a economia nacional. Isto será, naturalmente, positivo para o financiamento dos serviços públicos e investimentos, mas implicará também desafios relacionados com a gestão destas receitas. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Mulhovo, reafirma a importância do Parlamento das decisões a serem tomadas nas receitas provenientes da exploração dos recursos naturais. A perspectiva que nós temos é que, olhando para a questão das receitas que já começam a surgir, só para dar exemplo, nos últimos anos tivemos cerca de 150 milhões de meticais que recaíram para, portanto, a receita do Estado, mas por outro lado temos uma perspectiva de que nos próximos tempos, pelos investimentos que se fizeram nesse setor, o país poderá arrecadar cerca de 2,1 mil milhões de dólares. Portanto, isto tudo requer uma capacidade de gestão a nível nacional e nós vimos que a governação democrática desses recursos depende de facto do fortalecimento do papel das Assembleias da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais. É por isso que o foco vai ser a questão relacionada com as receitas. Para viabilizar as atividades desta formação e fiscalização na segunda fase do projeto, a Embaixada da Finlândia injetou mais de 3.800.000 euros, que tem a duração de 3 anos. O Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas da Violência registrou durante o ano passado 45 óbitos nas províncias de Zambésia, Inhambane, Sofala, Manica, Gaza, Tete e Cabo Delgado. Os dados foram tornados públicos esta terça-feira, na abertura da 10ª reunião nacional do Departamento, que se realiza em Nampula. O encontro de 3 dias pretende avaliar o desempenho do Departamento ao longo do ano passado e analisar o grau de cumprimento das recomendações saídas da 9ª Reunião Nacional realizada em fevereiro de 2018 em Belém, na província de Gaza. Pretende-se igualmente debater a implementação de planos de prevenção e combate à violência baseada no género e as piores formas de trabalho infantil. Na abertura do evento, foi referido que durante o ano passado foram atendidos cerca de 28.101 casos de violência baseada no género, contra 28.619 registrados em 2018. A polícia atendeu um total de 28.101 contra 28.610 casos de 2018, tendo havido uma redução de 509 casos. Destes, 16.950 foram criminais, 9.475 civis e 1.676 de outra natureza. Foram vítimas 14.972 mulheres, 3.382 homens, 9.174 crianças e 573 pessoas idosas. As províncias com mais casos foram as de Maputo, província, com mais de 4.000 casos, a cidade de Maputo, Nampula, Sofala, Manica, com acima de 3.000 casos, Tete, Gaza e Zambésia, com acima de 2.000 casos, e as restantes províncias situaram-se entre 1.000 a 1.906 casos. Durante o encontro vão ser debatidos temas relacionados com as mudanças na legislação penal e processual, família e mecanismos de coordenação institucional, produção e fluxo de dados estatísticos sobre violência, direitos humanos,
proteção à criança em risco, uniões prematuras, entre outros. Para além da avaliação do desempenho do Departamento, a reunião propõe-se a debater as leis recentemente aprovadas, nomeadamente o Código Penal, o Código do Processo Penal, as uniões prematuras, a Lei da Família e a Lei de Sucessões, por um lado, e por outro, os planos de prevenção e combate à violência baseada no género, com foco nos indicadores e as piores formas do trabalho infantil, entre outros. De modo a dinamizar os debates, foram convidados quadros de reconhecido mérito nas matérias elencadas, conjugada com a prática diária da Polícia da República de Moçambique. Espera-se que tragam subsídios para ações práticas no terreno, em conformidade com os instrumentos acima mencionados. A 10ª reunião nacional do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, que junta representantes de todas as províncias, decorre sob o lema PRM, expandindo os serviços e melhorando a qualidade e a coordenação no atendimento às vítimas de violência. Cerca de 77 mil crianças vivem em situação de vulnerabilidade na província de Nampula. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo chefe do Departamento de Criança na Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social de Nampula. A fonte disse que a situação é catastrófica, uma vez que crianças de idade escolar sentem-se obrigados à prática do comércio informal. Temos que reconhecer que ainda continuamos a registrar muitas crianças que precisam de uma assistência efetiva, mas, como dizia, o setor teve esta capacidade de intervenção, que não é um número pequeno. Bem, o setor, aquilo que é o desafio, seria de ver todas as crianças em situação difícil ou crianças órfãs vulneráveis a se beneficiar de toda a assistência. Isto é, não termos nenhuma criança dar e na rua, não termos nenhuma criança abandonada, não termos nenhuma criança vítima de qualquer mal social. De acordo com o nosso entrevistado, para inverter o cenário, o governo e parceiros continuam a absorver muitas crianças através de programa de assistência social. Também as crianças estão-se a beneficiar dos 7 serviços básicos, refiro-me da assistência à educação, acesso à educação, assistência à saúde, o apoio psicossocial, porque nós sabemos que muitas crianças têm um comportamento desviado e aí precisa de um apoio psicossocial para que ela saia daquilo que é da vivência que tem na rua, mas que esteja reintegrada na sua família, que seja reintegrada na respectiva comunidade. E para isso precisa de um apoio psicossocial. Então são essas atividades que o setor evidenciou em 2019 e continuamos com desafios para presentear que é o 2020. No ano passado, mais de 45 mil crianças em situação de vulnerabilidade receberam apoio. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, reconhece os esforços do governo moçambicano no combate à violência baseada no género, que está a registrar índices bastante alarmantes no país. A posição foi defendida pela especialista de proteção da criança do UNICEF na abertura da 10ª reunião nacional do Departamento de Atendimento à Mulher e Criança Vítima de Violência. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o combate à violência baseada no género exige um alto nível de comprometimento institucional, traduzido na conjugação de esforços e demonstração de repúdio, acompanhado de medidas severas aos praticantes de atos de violência, principalmente contra as crianças. A violência contra a criança é generalizada globalmente. Ocorre sob várias formas, em vários contextos, incluindo dentro da família, na escola, na comunidade, em instituições de cuidados ou de previsão da liberdade e através da internet. Cerca de 300 milhões de crianças em todo o mundo, com idades compreendidas entre os 2 e os 4 anos, experimentam regularmente, por parte dos seus cuidadores, formas violentas de disciplina.
Em todo o mundo, cerca de 15 milhões de adolescentes dos 15 aos 19 anos tiveram durante a sua vida relações sexuais forçadas. Em Moçambique, os riscos de violência são agravados pela pobreza, falta de proteção no ambiente familiar e identidade legal das crianças, o que lhes impede de terem acesso aos serviços disponíveis na sociedade. Apesar dos avanços registrados nos últimos anos no concernente aos registros de nascimento, mais de metade das crianças menores de 5 anos em Moçambique ainda não tiveram acesso aos serviços. Estes fenômenos, juntamente com situações humanitárias que o país continua a enfrentar, colocam as crianças em grande risco de vida, mas infelizmente a tolerância social em relação a estes leva à normalização e à permissibilidade destes crimes. Temos de assegurar às crianças a precedência no tratamento pelas instituições do Estado e a administração de um sistema de justiça celere, especializada, justo e adequado. E como primeiro ponto de contacto com crianças e mulheres que vivenciaram algum tipo de violência e abuso, o papel deste departamento é crucial. O Fundo das Nações Unidas para a Infância reafirmou o seu compromisso em continuar a mobilizar fundos junto de parceiros para apoiar os esforços do governo no combate às diversas formas de violência em Moçambique. El Peito, uma organização da sociedade civil, juntou esta terça-feira numa mesa redonda diversos atores da sociedade para discutir formas de concretização dos direitos das mulheres e raparigas no quadro do engajamento coletivo das ações de prevenção e combate contra a violência sexual. Pretende-se, com a iniciativa enquadrada nas comemorações do mês da mulher, colher subsídios e partilhar experiências dos intervenientes, de modo a encontrar formas de harmonizar os mecanismos de prevenção e combate à violência sexual que afeta mulheres e raparigas. Sob o signo Geração da Igualdade, pretende-se igualmente encontrar formas de concretizar os direitos das mulheres e raparigas na sociedade moçambicana. A mesa redonda pretende-se, primeiro, discutir sobre os diversos aspectos ligados ao engajamento coletivo no combate e prevenção à violência sexual, mas também partilhar dados e experiências dos diversos atores que estão a intervir nesta área, de um lado, mas também esta iniciativa está enquadrada na comemoração do mês da mulher, que começou a 8 de março e termina a 7 de abril, numa perspectiva de dar voz ao lema que é Eu Sou Geração Igualdade, construir alternativas para o desenvolvimento e materialização dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. A prevenção e combate à violência sexual exige o empenho de todos os atores da sociedade na multiplicação de esforços tendentes a acabar com o fenómeno através de uma reflexão conjunta das principais causas que estão na origem do facto. Em 2019 foram aprovadas várias leis, não é? Me refiro da Lei 22/2019, que é a Lei da Família, que foi revista, a Lei 19/2019, que é a Lei de Prevenção e Combate a Uniões Forçadas, também a Lei das Sucessões. Então, tendo estes todos instrumentos, há uma necessidade clara de expandir, né, de divulgar para o conhecimento de todos os grupos-alvos. Não é? Com esta iniciativa, a OPENTA pretende incentivar os diversos segmentos da sociedade sobre a necessidade de conjugação de esforços para a prevenção e combate à violência sexual, que tende a assumir contornos preocupantes na sociedade. Recobrando alguns apontamentos, a Associação dos Fazedores do Comércio Informal defende que os países da SADC devem encontrar alternativas para a circulação de mercadorias na região. Para o presidente da Associação dos Fazedores do Comércio Informal, Sudiquer Novella, os chefes de Estados da região austral devem encontrar uma alternativa para manter as trocas comerciais para garantir a disponibilidade de alimentos às populações. É um alerta que surge na sequência das decisões de encerramento de fronteiras tomadas pelo governo sul-africano para evitar a propagação da doença depois que foram registrados os primeiros casos do vírus num país que alimenta os países vizinhos em quase muitos produtos da primeira necessidade. Ao nível regional, eu acredito que também já alguma coisa está sendo pensado
para fazer face a esta situação. Eu acredito, da mesma forma que o nosso governo está preocupado, da mesma forma que o governo sul-africano está preocupado, o governo da Suazilândia e de outros países, já está a se pensar também ao nível regional. Como pode ver, já há muitas restrições, mesmo de várias atividades governamentais, estão sendo canceladas, estão sendo adiadas, então, por causa dessa situação. É verdade, então está logo à vista que também ao nível regional deve algo estando sendo feito no sentido de se evitar que o pior não acontece, isto é, até que se chegue à medida em que já não se pode circular com a circulação de pessoas e bens. Então, não se pode chegar até esse ponto. Como sabem, nós, sobretudo, dependemos da África do Sul. Então, a região deve encontrar uma forma de resolver este problema, porque parar tudo não é resolver. Este que seria a maior pandemia do que esta hoje que estamos a enfrentar. Sudecar Novela considera ainda importante o reforço das medidas preventivas para conter um novo caso de contaminação na região da SADC. Nós estamos a notar naturalmente que até agora as autoridades da saúde estão tentando fazer de tudo de modo que se previna a entrada, a expansão desta pandemia, mas é necessário que se faça muito mais. É necessário que se faça muito mais no sentido de que até o ponto em que esta pandemia possa reduzir. Infelizmente, mesmo naqueles países mais desenvolvidos, ainda não ouvimos nenhum comentário da redução desta pandemia, mas é necessário que se evite que esta pandemia se alastre muito mais até o país. De salientar que neste momento as fronteiras de Ponta do na província de Maputo e as de Jorion de Pafuri na província de Gaza constam do total dos postos de travessia e o governo sul-africano encerrou para evitar novos casos de coronavírus numa altura em que pelo menos 26 países do continente africano já confirmaram os primeiros casos. Em Nampula, a pandemia do Covid-19 está a refletir-se de forma negativa no setor do turismo. Alguns operadores poderão operar ou encerrar seus estabelecimentos e despedir os trabalhadores. A nossa reportagem visitou esta terça-feira um dos complexos turísticos no centro da cidade, tendo se deparado com este ambiente. O impacto é bastante negativo. Eu penso que a experiência própria, vocês estão agora neste preciso momento aqui no meu estabelecimento, isso já mostra aquilo que é o impacto. O impacto é extremamente negativo. A situação não está boa e pronto, só vê as pessoas na rua preocupadas à procura das máscaras, dos desinfetantes e da comida, cada um a fazer o seu rancho para poder se precaver de tudo isso. E pronto, nós estamos aqui, mas mobilizamos, sensibilizamos a população, assim como os agentes econômicos, que a situação ainda cá em Moçambique ainda é estável, não temos ainda nada de negativo. Como consequência desta situação, alguns estabelecimentos ameaçam encerrar as portas e despedir os trabalhadores devido à falta de clientes. Eu, por exemplo, já tenho alguns, já diminui alguns trabalhadores, porque o impacto é bastante negativo, conforme vê. Agora são praticamente 13 horas, ou 12 qualquer coisa, 13 horas, e a casa está vazia. É só tirar, fotografar, filmar a casa toda para ver qual é o impacto. A casa está totalmente vazia. Acredito, talvez, alguma coisa pode-se talvez fazer futuramente, tentar inverter o cenário. Caso o cenário se inverta, as coisas poderão melhorar. Mas neste preciso momento, a situação não está boa. A Associação de Hotelaria e Turismo de Nampula conta com mais de 50 operadores distribuídos maioritariamente pela capital provincial e as cidades naquela Porto e Ilha de Moçambique. É tudo por hoje. Graças pela atenção. Fique bem. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.